que o nome da nossa aula é Poeme-se. Olha que interessante. Poeme-se. Por que poeme-se? Por que que eu escolhi? O Pablo está perguntando, Asa Branca é do Luiz Gonzaga, não é isso, professora? Exatamente. Aquela música do Luiz Gonzaga, que ele vai dizer, quando olhei a terra ardendo, na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha Por que judiação? tamanha judiação? Nana. Exatamente, essa música. Então, gente, a aula de hoje, o nome da nossa aula é Poeme-se. Ah, professora, poema é um verbo? Porque geralmente a gente diz assim, né? Lembre-se, doe-se, hum, olhe-se. Ou seja, geralmente são para os verbos, né, que a gente utiliza essa partícula se. E aí, de repente, eu trouxe a aula em que o título é Poeme-se. E aí é exatamente para trazer essa ideia de nós nos deleitarmos, de nós nos permitirmos a viver a poesia. Porque se a gente não se poemar, se a gente não se permitir isso, a gente não vai conseguir cantar as nossas poesias de hoje, né? Então, poeme-se, permita-se. E essa ideia, eu também sou tímida, gente, mas nós vamos conseguir, todos nós juntos, né? Vamos conseguir. Então, a ideia de trazer uma aula com esse nome Poeme-se partiu de uma postagem, umas postagens, na verdade, que eu vi. Eu não sei se vocês conhecem, né? Essa postagem. Porque tem ela das duas formas. Tem essa primeira aqui, que diz assim: Poeme-se, Leminski-se, Drummond-se, e que é o mundo Quintane-se, Musique-se, Buarque-se, Lenine-se, e que é o mundo Caetane-se. Olha que lindo. O que é que nós temos aqui? Nós temos o verbo poemar, né? Ou seja, porque a partir do momento em que eu digo poeme-se, é como se poema fosse um verbo. Então, eu estou pedindo para você se permitir. Poeme-se. Ah, professora, mas como é que eu vou poemar? Eu posso poemar através de Leminski, que é um poeta brasileiro muito massa. As poesias de Leminski são muito legais. Então, como é que eu vou poemar? Leminski-se. Como é que eu vou poemar? Drummond-se, que é um outro poeta também muito bacana. Inclusive, na nossa aula passada de literatura, tinha um poema maravilhoso dele, né, que é Balada do Amor através das Idades. Eu posso poemar através de Leminski, de Drummond, e que é o mundo Quintane-se. Ou seja, Mário Quintana também é um outro poeta muito top, muito legal, que tem umas poesias como aquela que eu trouxe na aula, o poeminho do Contra, né, que diz: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, aqui está mostrando as possibilidades que nós temos. Gente, às vezes a vida real é um tédio, são muitas situações delicadas. Então, por que não buscar a arte para viver esses momentos drummondiano, quintaneando, né? Há essa necessidade da gente muitas vezes recorrer à arte, buscar a poesia para termos esse momento de deleite, de fruição, de sair um pouco da realidade mesmo e recorrer a esse mundo da fantasia, da ficção, que a poesia pode nos possibilitar. E aí, aqui nessa postagem, nós temos também a possibilidade de fazermos isso através da música, não é isso? Ou seja, musique-se. E aí, para musicar, como é que eu faço? Recorra a Chico Buarque. Buarque-se.
recorra a Lenine e Lenine-se, e que o mundo caetane-se. Ou seja, aqui é uma postagenzinha que vem trazendo nessa necessidade da arte e que nós devemos recorrer à arte, que nós devemos buscar essa arte. E aí aqui a outra postagem é só trazendo as primeiras informações que estavam na postagem anterior. Então, por que que eu trouxe isso para mostrar para vocês? Porque a ideia de criar uma aula em que o título da aula é Poeme-se, partiu disso aqui, partiu também da necessidade que eu sinto como pessoa e como professora de falar sobre arte, de falar sobre poesia, de falar sobre as várias possibilidades que a poesia pode nos oferecer. Então, a introdução da nossa aula era essa, né? Falar um pouquinho para vocês por que que hoje, nessa manhã de sábado, nós iremos poemar, nós iremos nos permitir a viver, a sentir a poesia, ok? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, eu tenho aqui umas postagenzinhas para mostrar a vocês e perguntar se vocês considerariam isso como uma poesia. Isso aqui eu peguei do Instagram, olha só. Isso aqui para vocês é uma poesia? Pra mim é. É? Olha, Também na minha aqui opinião. vocês vão ver só essa partezinha amarela, né? Aí tem um texto escrito. Primeiro, como vocês fariam a leitura disso aí? Parede amarela, Pode mais. Verdade, tem parede duplo amarela. sentido. Duplo sentido, exatamente. Muito Parede interessante essa amarela e observação. parede amarelar. Observe que eu tenho aqui uma parede, não é isso? E essa parede, ela é amarela. Observe também que essa pessoa, ela Dá escreveu. pra, tipo, Oi. fazer 3 frases. Parede amarela, parede amarelar, no caso ia faltar o R, e parede amarela. Pois é. E o que que vocês podem observar em relação à escrita dessa pessoa? Nós temos bem aqui assim o canto da parede, não é isso? Criativa. Exato. Há uma quebrazinha bem aqui nesse meio em que há a possibilidade de dizermos que o autor aqui quis dizer tanto parede amarela quanto pare de amar ela. Gente, Dependendo do ponto de vista, vai vir. exatamente. Mas o que nós podemos ver é que quando nós falamos de poesia, que nesse caso aqui é uma poesia concreta, né? Que os poetas da poesia concreta, eles já buscam produzir um texto poético não nos moldes do romantismo, por exemplo, em que os poemas tinham aquela estrutura mesmo de um poema, um soneto, todo organizadinho. Os poetas da poesia concreta, eles já são mais ousados, eles já vão além, eles buscam escrever uma poesia que ela tenha uma significação, é isso, ela tenha um sentido, digamos assim, só que são escritos de uma forma mais diferente. E aí aqui a gente tem um exemplo disso, né? Vocês viram que algumas palavrinhas simples pode possibilitar mais de um sentido. Porque aqui já é algo proposital, e a poesia ela trabalha muito com isso, com a polissignificação, a polissemia. Na nossa aula anterior de literatura, né, sobre o texto literário, uma das questões que eu trouxe na aula foi exatamente isso, que a poesia, o texto literário, geralmente, ele vai mostrar mais de um sentido,
para uma mesma palavra, para o mesmo texto. Então, aqui nós podemos dizer, se eu dissesse, professora, que aqui tem parede amarela, está errado? Não, porque nós estamos vendo uma parede amarela e está escrito aqui, parede amarela. Porém, se eu disser também que aqui nós temos pare de amar ela, não está errado. Está correto. Então, observe que para a gente fazer a leitura do texto literário, muitas vezes a gente precisa ir além, certo? Para conseguir compreender esses detalhes, ok? E aí eu trouxe mais um outro aqui para vocês me dizerem se isso é um poema e melhor, tentarem ler, né? O que está escrito aí? Cabeça em minha, não cabe coração meu. Fez sentido? Não. Meu coração não cabe em minha cabeça. E agora? Agora sim. O que nós Começa temos aqui dentro para fora. de dentro para fora? E Ah, aí vai nos remeter o quê? Quem é que está dentro, lá dentro do peito? Coração. Ah, resumindo, a gente tem que Coração. pensar com a cabeça, não com o coração. Quem é que está fora? A cabeça, não é? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um poema que ele precisa ser lido de dentro para fora. E o que ele vai dizer? Que meu coração não cabe em minha cabeça. Então, ele é de dentro para fora exatamente por trazer informações, não é isso, sobre algo que é interno, que é o coração. E aqui pode remeter até às batidas também do coração, não parece? Observe que o poema ele vai se intensificando, ele começa lá dentro, bem no centro com a palavra meu, e aí vai trazendo mais informações, né? Meu coração não cabe em minha cabeça, que de uma certa forma pode remeter a essas batidas do coração, não é isso? E assim a gente pode ver as possibilidades que o poema pode nos oferecer. Porque às vezes a gente pensa que a poesia é só textos como esse.